Isabela olhou pela janela do seu pequeno apartamento na Tijuca. O céu se pintava de tons alaranjados e roxos, e o sol se escondia lentamente atrás dos prédios desgastados. O pôr do sol, que antes lhe parecia um espetáculo da natureza, agora era apenas um lembrete silencioso do peso que carregava. Mais um dia perdido, mais 24 horas de incertezas e promessas quebradas. O relógio marcava 18h45 quando seu celular vibrou sobre a mesa de Fórmica. O e-mail que recebeu pouco antes continha a notícia que Isabela temia, a carta de demissão do centro educacional onde dava aulas de reforço para crianças especiais. Decisão irrevogável, dizia o texto seco e formal. Uma facada precisa no seu já combalido orçamento. A conta bancária tinha apenas R$ 217, um número assustador para quem precisava pagar 2 meses de asilo da avó, Dona Helena. O apartamento parecia menor naquela noite. As paredes descascadas revelavam a passagem do tempo e do esquecimento. O único ponto de cor era o retrato de Dona Helena, preso na parede da sala com uma fita adesiva. O sorriso gentil da avó parecia lhe dizer para não perder a esperança. Quando não souber que direção tomar, olhe para cima, a voz de Helena ecoava na memória de Isabela, como um farol em meio à escuridão. Mas as contas não esperavam pelo conforto das palavras. A imobiliária já havia enviado notificações ameaçando o despejo. Isabela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. O desespero era um visitante constante, mas ela não podia ceder. A avó precisava dela, e ela faria o impossível para garantir que Helena tivesse seu lugar seguro, mesmo que não fosse em sua própria casa. Isabela olhou pela janela do seu pequeno apartamento na Tijuca. O céu se pintava de tons alaranjados e roxos, e o sol se escondia lentamente atrás dos prédios desgastados. O pôr do sol, que antes lhe parecia um espetáculo da natureza, agora era apenas um lembrete silencioso do peso que carregava. Mais um dia perdido, mais 24 horas de incertezas e promessas quebradas. O relógio marcava 18h45 quando seu celular vibrou sobre a mesa de Fórmica. O e-mail que recebeu pouco antes continha a notícia que Isabela temia, a carta de demissão do centro educacional onde dava aulas de reforço para crianças especiais. Decisão irrevogável, dizia o texto seco e formal. Uma facada precisa no seu já combalido orçamento. A conta bancária tinha apenas R$ 217, um número assustador para quem precisava pagar 2 meses de asilo da avó, Dona Helena. O apartamento parecia menor naquela noite. As paredes descascadas revelavam a passagem do tempo e do esquecimento. O único ponto de cor era o retrato de Dona Helena, preso na parede da sala com uma fita adesiva. O sorriso gentil da avó parecia lhe dizer para não perder a esperança. Quando não souber que direção tomar, olhe para cima, a voz de Helena ecoava na memória de Isabela, como um farol em meio à escuridão. Mas as contas não esperavam pelo conforto das palavras. A imobiliária já havia enviado notificações ameaçando o despejo. Isabela respirou fundo, tentando segurar as lágrimas. O desespero era um visitante constante, mas ela não podia ceder. A avó precisava dela, e ela faria o impossível para garantir que Helena tivesse seu lugar seguro, mesmo que não fosse em sua própria casa. Na manhã seguinte, Isabela acordou com o despertador, ainda com a cabeça cheia de dúvidas e esperanças. O convite de Camila ecoava na sua mente como uma promessa, uma chance de sair da rotina sufocante e provar que seus estudos e dedicação tinham valor. Tomou um café rápido, vestiu a roupa que considerava apresentável, uma blusa simples, calça jeans escura, e os óculos de armação preta, um pouco gastos, mas ainda firmes no rosto. O coque no cabelo castanho puxado para trás dava um ar sério e discreto. Nada ali denunciava que aquela jovem era uma mestre em educação especial, com distinção e artigo publicado. A jornada da Tijuca até o Leblon foi, para Isabela, mais que um trajeto físico. Era um mergulho no contraste social do Rio de Janeiro, um mundo onde a diferença de poucos quilômetros parecia abismo intransponível. O ônibus lotado sacudia a cada buraco da rua. Isabela apertava a mochila no colo, os olhos atentos, absorvendo tudo, a conversa animada das mulheres na janela ao lado, os meninos no ponto de ônibus esperando por um transporte mais barato, a paisagem que mudava conforme os bairros. Da Tijuca Velha,
com seus prédios mais simples, passou pelas avenidas mais largas do Leblon, onde o luxo começava a dar as caras em fachadas bem cuidadas e carros importados. Ao descer do ônibus, sentiu uma pontada de ansiedade. O portão eletrônico da mansão Faria já se destacava, alto, imponente, com o portão de ferro negro e detalhes em ouro fosco. O jardim perfeitamente aparado parecia sair de uma revista de arquitetura. Ao lado, uma fonte de mármore jorrava água cristalina, o som relaxante destoava do caos urbano que deixará para trás. Isabela pegou a respiração e apertou o botão da campainha, olhando para o céu azul claro. Lá em cima, como sempre, a avó dizia para olhar. Ali, naquela casa que mais parecia um museu, ela teria que provar seu valor. Silvia, a governanta, abriu a porta antes mesmo do sinal terminar de tocar. Uma mulher de meia idade, elegante, com um olhar afiado que parecia captar tudo ao mesmo tempo. Você deve ser Isabela, disse com a voz firme, mas sem ser rude. Venha, o Sr. Eduardo está aguardando. Isabela passou pelo hall com o piso de mármore polido, as paredes brancas adornadas com obras abstratas que pareciam mais enigmáticas do que acolhedoras. Nenhum sinal de família, nenhum retrato, nenhum brinquedo fora do lugar, nenhuma cor que remetesse à vida cotidiana. A sensação de estar fora do lugar crescia a cada passo. No escritório, Eduardo Faria estava de pé, olhando pela janela que dava para a praia do Leblon. Alto, ombros largos, cabelos negros com alguns fios prateados nas têmporas, maxilar forte e olhos escuros que pareciam perfurar qualquer mentira. A postura era a de um homem acostumado a ter controle absoluto, não apenas nos negócios, mas na vida. Isabela, disse ele, sem se virar, sente-se, por favor. Ela obedeceu, a voz presa na garganta. Recebi seu currículo. Muito bom. Mas não sei se está preparada para o que temos aqui. A frase, dura como pedra, fez Isabela erguer o queixo, o nervosismo dando lugar a uma determinação silenciosa. Posso aprender rápido, Sr. Faria. Ele finalmente se virou, avaliando-a como se fosse uma peça de xadrez. Meu filho, Lucas, é diferente. Altas habilidades, QI acima de 145, memória fotográfica, mais dificuldades sérias em interação social e hipersensibilidade sensorial. Ele perdeu a mãe há 3 anos e desde então se fechou em seu próprio mundo. Parou de falar por quase 1 ano. Ele é uma criança extraordinária e complexa. Isabela sentiu o peso daquelas palavras, mas também a oportunidade que elas traziam. Espero que compreenda que o salário oferecido reflete essa complexidade. Quero resultados proporcionais ao investimento. Ela assentiu, segura. Entendo, Sr. Faria. Estou aqui para isso. O relógio no escritório marcava 10h30. O encontro entre mundos estava só começando. Eduardo levantou-se e conduziu Isabela pelo corredor silencioso da mansão. Cada passo fazia o som ecoar levemente pelo chão polido, aumentando a sensação de estranheza que ela sentia naquele ambiente frio e impessoal. Lucas está no quarto dele, disse Eduardo, abrindo uma porta pesada com um pequeno planeta Saturno pintado discretamente no centro. Isabela entrou e ficou sem palavras. O quarto era um universo à parte, um santuário onde ciência, astronomia e matemática conviviam em harmonia. As paredes brancas estavam cobertas por mapas estelares, constelações desenhadas com precisão, fórmulas matemáticas escritas diretamente na superfície com uma tinta que brilhava levemente sob a luz. No teto, um modelo giratório do sistema solar parecia flutuar, iluminado por pequenas luzes que simulavam as estrelas. Um telescópio profissional apontava para a janela, sempre pronto para capturar os mistérios do cosmos. No centro do quarto, sentado em uma cadeira ergonômica, estava Lucas. Pequeno para seus 7 anos, com cabelos negros e olhos escuros que pareciam observar tudo com uma intensidade incomum, ele segurava um cubo holográfico que projetava formas geométricas complexas no ar. Isabela se aproximou com cuidado, sentindo o silêncio pesado que pairava entre ela, Lucas e o pai dele do lado de fora da porta. Olá, Lucas. Sua voz saiu suave, quase um sussurro. O menino levantou os olhos e a fixou, não com curiosidade,
mas como se pesasse cada palavra antes de responder. O cubo está exibindo uma projeção incorreta da rotação de Júpiter, disse ele, sem rodeios. A duração do dia na atmosfera equatorial é aproximadamente 9 horas, 55 minutos e 30 segundos, variando conforme a latitude devido à composição gasosa do planeta. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia. Exato, respondeu. Você sabe que Júpiter é um gigante gasoso e que sua rotação é complexa, não é? Lucas assentiu, seus olhos brilhando com um leve traço de entusiasmo que ela nunca imaginou ver. Do lado de fora, Eduardo observava a cena com uma mistura de surpresa e esperança. Normalmente ele ignora novos tutores por dias, comentou, ao abrir a porta. Isabela respirou fundo e sentiu que ali começava uma missão muito maior do que um emprego. Era um universo inteiro a ser descoberto, onde a precisão e a emoção precisariam aprender a coexistir. De volta ao corredor frio da mansão, Isabela sentia o peso da responsabilidade que começava a tomar forma diante dela. Eduardo trancou a porta atrás deles e a conduziu até a sala de reuniões, onde uma mesa de madeira escura e polida dominava o ambiente. Aqui está o contrato, disse ele, entregando um documento volumoso, com cláusulas de confidencialidade rigorosas e o requisito de que você mora na mansão de segunda a sexta-feira. Isabela pegou o contrato, sentindo a textura pesada do papel lendo rapidamente, notou a extensão das regras e das exigências, mas também o peso da confiança depositada nela. Há uma coisa que gostaria de pedir, falou ela, olhando direto nos olhos de Eduardo, uma folga mensal para visitar minha avó no asilo. É quem me criou, e o vínculo é essencial para mim. Eduardo estudou a jovem por um momento, avaliando o tom firme, mas respeitoso. Aceito essa condição, mas aviso, Lucas se apega rapidamente a quem confia. Já teve tutores que partiram e o decepcionaram. Recomendo que mantenha limites emocionais apropriados. Não crie laços profundos. Isabela sentiu um calafrio. A advertência estava clara, ali, envolvimento emocional era uma faca de dois gumes. Entendo, respondeu com sinceridade, mas acredito que para ensinar, é preciso mais do que técnica. É preciso coração. Ele esboçou um leve sorriso, pela primeira vez quebrando a fachada impenetrável. Então, que comece sua jornada, Isabela. Enquanto assinava o contrato, ela sabia que aquela não era apenas uma formalidade, mas o início de um desafio que mudaria não só a vida dela, mas também a de Lucas e Eduardo. Naquela noite, o apartamento na Tijuca parecia ainda menor, ainda mais silencioso. Isabela fechava as caixas com suas poucas posses, uma mistura de sentimentos agitando seu peito, medo, esperança, saudade. O retrato de Dona Helena, com seu sorriso sereno, era cuidadosamente embalado e colocado no topo da mochila. Era o seu amuleto, seu ponto de ancoragem naquele turbilhão de mudanças. Ela se sentou por um momento na cama, respirou fundo e lembrou das palavras da avó, quando não souber que direção tomar, olhe para cima. O céu estrelado da Tijuca, que tantas vezes a havia confortado, agora a acompanharia em sua nova jornada. Com o coração apertado, trancou a porta do seu antigo lar e desceu as escadas. A cada passo, deixava para trás um passado cheio de lutas silenciosas, mas também carregava consigo a determinação de transformar o futuro. No ônibus que a levava novamente ao Leblon, observou a paisagem com olhos diferentes. A mansão Faria, com seus muros altos e jardins impecáveis, não era apenas um lugar de luxo, era o palco onde três almas perdidas tentariam se encontrar. Isabela sabia que nada seria fácil. O isolamento de Lucas, o rigor de Eduardo, e suas próprias inseguranças formavam uma equação complexa. Mas a semente da mudança estava plantada. E assim, sob o mesmo céu que orientara seus passos, ela entrava em um mundo de silêncio, precisão e possibilidades. A manhã seguinte chegou rápida e fria. Isabela acordou no quarto modesto que a mansão Faria reservava para ela, um espaço limpo, minimalista, mas sem o aconchego que um lar deveria ter. A janela dava para o jardim perfeitamente cuidado, onde o orvalho ainda brilhava sobre as folhas. Ela vestiu a roupa com cuidado, uma blusa de manga longa clara e calça social escura, e ajeitou o coque no cabelo. Não havia tempo para hesitações. Hoje seria seu primeiro dia com Lucas.
No caminho até o quarto do menino, cruzou corredores silenciosos, interrompidos apenas pelo tilintar distante de objetos de vidro na cozinha. Sylvia, a governanta, lançou-lhe um olhar quase invisível, uma mistura de avaliação e aprovação discreta. Lucas estava exatamente onde ela o deixará, absorto em seu cubo holográfico, imerso em um mundo próprio. Isabela respirou fundo, determinando-se a atravessar a barreira invisível que o menino erguia. Bom dia, Lucas, disse ela, com a voz suave. Que tal começarmos o dia observando Júpiter? Ele levantou os olhos, fixando-a por um longo instante. Depois, lentamente, colocou o cubo de lado e caminhou até o telescópio. A atmosfera equatorial de Júpiter gira mais rápido que suas regiões polares, murmurou. Sabia que o dia lavaria entre 9 horas e 55 minutos e 10 horas? Isabela sorriu, satisfeita. Era um pequeno passo, mas significativo. Enquanto acompanhava Lucas no jardim para a primeira atividade ao ar livre, sentiu que sua missão ia muito além de ensinar. Ali, naquele ambiente de ordens e regras rígidas, começava a sutil construção de confiança e de humanidade. Ao final do dia, mesmo cansada, ela se permitiu uma pequena esperança. Talvez aquele mundo frio começasse a aquecer. No silêncio da noite, enquanto a mansão Faria repousava sob a luz prateada da lua, Isabela se sentou perto da janela do seu quarto, segurando o retrato de Dona Helena. A saudade lhe apertava o peito, mas também renovava sua força. Ela recordava as histórias que a avó contava sobre sua infância, as dificuldades, os sacrifícios e a determinação de nunca desistir, mesmo quando tudo parecia perdido. Eduardo, do outro lado da casa, estava em seu escritório, imerso em papéis e relatórios. O empresário, acostumado a controlar seus negócios, sentia-se impotente diante do silêncio que cercava seu filho. A morte de Marina, 3 anos atrás, ainda deixava marcas profundas. O vazio no lar era preenchido apenas por regras e disciplina, mas não pelo amor que Lucas tanto precisava. Isabela sabia que cada um carregava suas próprias feridas, feridas que precisariam ser curadas para que as verdadeiras conexões pudessem florescer. O encontro dessas almas perdidas estava apenas começando, mas o caminho seria longo e cheio de desafios. Nos dias que se seguiram, Isabela notou que Lucas mantinha uma distância invisível, quase uma muralha de proteção. Apesar dos pequenos avanços, ele raramente permitia aproximação além do necessário. Nas sessões de estudo, sua precisão era impressionante, mas os momentos de interação social eram repletos de silêncio e evasivas. Uma tarde, enquanto tentava introduzir uma atividade diferente, Isabela percebeu que Lucas se retraiu completamente, seus olhos se fixaram no horizonte e ele voltou a se perder em pensamentos profundos. Ela sabia que não poderia forçar nada. A construção da confiança seria lenta, exigindo paciência e respeito aos limites do menino. Enquanto isso, Eduardo observava tudo com uma mistura de esperança e ceticismo, dividido entre o desejo de proteger o filho e a necessidade de que ele crescesse. O desafio de Isabela era grande, mas a determinação de ajudar Lucas a encontrar seu lugar no mundo era maior ainda. Naquela manhã chuvosa, o som das gotas contra as janelas da mansão criava um ritmo calmo, quase hipnótico. Isabela aproveitou a atmosfera mais introspectiva para propor algo diferente, uma sessão silenciosa de leitura. Sentou-se no chão do quarto de Lucas com 2 livros, um sobre constelações, outro sobre filosofia infantil, e apenas os colocou entre eles. Lucas olhou os livros, depois olhou para ela. Nenhuma palavra foi dita. Ele escolheu o livro das estrelas, abriu uma página específica e apontou com o dedo. Orion. As 3 Marias, murmurou. Minha avó me dizia que quando eu não soubesse para onde ir, era para procurar por Orion no céu. Disse que ele nunca se perde, respondeu Isabela com suavidade. Lucas não reagiu de imediato, mas seus olhos se demoraram mais tempo nos dela. Aquilo era mais do que um avanço. Era um sinal. Mais tarde, Eduardo, ao saber da interação, permaneceu calado por alguns segundos. Ele nunca mencionou Orion antes. Nem com Marina. Havia um estremecimento em sua voz, quase imperceptível. Isabela sentiu.
O pai começava a perceber que talvez, só talvez, aquela jovem da Tijuca estivesse alcançando seu filho de um jeito que ninguém mais conseguirá. O silêncio, antes uma barreira, começava a virar ponte. Era fim de tarde quando algo inusitado aconteceu na mansão Faria. Lucas, após uma manhã produtiva de estudos e observações no jardim, se desentendeu com Silvia, a governanta. Tudo começou por causa de um simples detalhe. Ela havia reorganizado os livros dele por cores, e não por ordem de autor, como ele havia deixado. Ao encontrar sua estante diferente, Lucas congelou. Seus olhos se fixaram nos livros, depois nas mãos. O peito começou a subir e descer com mais força. Ele não gritou, não chorou. Apenas se sentou no chão, abraçando os joelhos, os olhos brilhando de raiva silenciosa. Isabela entrou no quarto naquele exato momento. Silvia, visivelmente desconcertada, se explicava. Eu só quis ajudar, deixá-lo mais à vontade. Silvia, pode nos dar um momento? Disse Isabela com calma. A governanta saiu, sem esconder a frustração. Isabela se ajoelhou ao lado de Lucas. Queremos cuidar do seu espaço, não controlá-lo, disse com voz baixa. Mas você precisa nos ajudar a entender como prefere as coisas. Se não nos disser, não saberemos como respeitar. Lucas não respondeu de imediato. Mas, pela primeira vez, ele se virou e olhou nos olhos dela. Os livros falam comigo na ordem em que os encontrei. Quando mudam de lugar, eles se calam. Isabela sorriu, emocionada. Então vamos ajudá-los a falar de novo. Me mostra onde cada um deve ficar? O menino se levantou, pegou o primeiro livro, e juntos, reorganizaram toda a estante. Um a um, como numa cerimônia silenciosa de reconexão. Naquela noite, Eduardo chamou Isabela em seu escritório. Você lidou com aquilo, melhor do que qualquer um. Até mesmo Marina tinha dificuldade nesses momentos. Ela hesitou antes de responder. Eu só tento escutar o que ele não diz. Ele não é difícil. Ele só é honesto demais para fingir que está tudo bem. Eduardo a observou em silêncio. Havia algo novo em seu olhar. Uma rachadura na armadura que ele vestia desde a morte da esposa. Pela primeira vez, ele parecia grato. A primavera chegou trazendo um perfume doce e uma brisa suave que invadia a casa com leveza. O jardim estava em plena floração, e os ipês amarelos do quintal pintavam o céu com sua alegria silenciosa. Isabela aproveitava aquela estação como um bálsamo. Lucas também parecia mais sereno, mas era no silêncio que ainda morava o mistério. Certo dia, ela organizou uma atividade diferente, pintura ao ar livre. Estendeu uma toalha sobre a grama, levou tintas, pincéis, folhas grandes de papel e alguns sucos. Lucas a observava como quem encara um ritual sagrado. Cauteloso, aproximou-se e sentou ao lado dela sem dizer nada. Hoje a gente pode conversar sem palavras, disse ela, entregando a ele um pincel. Quero que você me conte um segredo com cores. Lucas hesitou. Pegou o pincel, mergulhou no azul e começou a traçar uma linha sinuosa. Depois veio o vermelho, e então o verde, que parecia cobrir partes dos outros traços como se escondesse algo. Isabela pintou ao lado dele, mas sem invadir a tela do menino. O tempo passou. O silêncio era confortável. Até que, enquanto pintavam, ela comentou. Quando eu era pequena, meu refúgio era o quintal da minha avó. Eu me escondia embaixo do pé de goiaba e imaginava que ele me protegia do mundo. Lucas, você tem algum lugar assim? Um lugar seguro? Ele parou. O pincel ainda em sua mão. O verde escorria lentamente pela borda do papel. Seus olhos se perderam por um segundo nas folhas balançando ao vento. Então, em voz muito baixa, quase como se falasse com ele mesmo, disse. Aqui. Isabela congelou. Aquilo não era imaginação. Ele havia falado. Uma palavra. Apenas uma. Mas a primeira. Ela não o interrompeu. Fingiu que nada tinha acontecido. Mas por dentro, o coração dela pulava como criança em festa. Que bom, sussurrou. Eu também acho.
Nos dias que seguiram, Lucas continuou em silêncio. Mas agora, havia uma diferença: seus olhos estavam mais atentos, e seu corpo mais solto. Era como se a palavra tivesse destrancado uma porta. E Isabela sabia que, em algum lugar dentro daquele menino, o som da vida estava acordando. A notícia da primeira palavra de Lucas correu entre os corações atentos como uma faísca de esperança. Isabela, porém, decidiu não contar a ninguém. Aquilo era um pacto silencioso entre os dois. Um segredo sagrado que ainda precisava amadurecer dentro dele, longe das pressões do mundo. No entanto, algo havia mudado. Desde aquele aqui, Lucas parecia mais disposto a permanecer por perto. Às vezes, seguia Isabela pela casa como uma sombra calma. Outras, sentava-se ao seu lado enquanto ela escrevia em seu caderno de registros. Não falava mais, mas escutava. Escutava com a alma. Em uma tarde chuvosa, Isabela propôs uma nova atividade: montar um diário ilustrado. Lucas, você pode desenhar seu dia, suas lembranças, e se quiser, escrever. Nem que seja uma letra só. Ele olhou para o caderno como quem encara uma montanha. Depois, com delicadeza, sentou-se e começou a rabiscar. Fez um círculo azul, um quadrado vermelho e no canto, bem pequeno, uma letra I. Isabela sentiu o nó na garganta se formar. Ele havia escrito a inicial do nome dela. Você quer que eu guarde isso? Perguntou, a voz trêmula de emoção. Lucas assentiu. Foi a primeira vez que respondeu a uma pergunta com um gesto claro. A partir daquele dia, o diário tornou-se um ritual. Toda noite, antes de dormir, eles sentavam juntos e Lucas desenhava algo. Às vezes, colocava um L embaixo. Outras vezes, nenhum símbolo. Mas havia intenção, e isso era tudo que Isabela precisava. Certa noite, ao colocar Lucas para dormir, ela disse baixinho: Eu sei que tem muita coisa aí dentro. E quando você estiver pronto, estarei aqui. Sempre aqui. Ele olhou nos olhos dela. Segurou sua mão por um segundo. Um gesto simples, mas que dizia tudo. A porta estava entreaberta. E Isabela sabia que não havia mais volta. Lucas estava voltando para o mundo. Na manhã seguinte, algo parecia diferente no ar. Havia um tipo de quietude que não era silêncio, mas expectativa. Isabela acordou com a sensação de que algo importante aconteceria naquele dia. Lucas estava de pé ao lado da janela, observando a chuva fina que ainda persistia desde a noite anterior. O céu cinzento refletia uma paleta de tons suaves no quarto. Ele segurava seu diário com as duas mãos, e quando percebeu que Isabela acordara, aproximou-se devagar. Desenhou hoje? Ela perguntou com suavidade. Ele abriu o caderno na última página. Ali havia um desenho mais elaborado do que os anteriores: uma casa, duas árvores, um menino de mãos dadas com uma mulher de cabelos longos. E no topo da folha, com letras trêmulas, mas legíveis, estava escrito: Era eu. Isabela sentiu o chão desaparecer por um instante. As lágrimas subiram como uma maré. Ela olhou para ele, boca aberta. Era você, Lucas? Você se lembra? Ele não respondeu com palavras, mas sentou-se ao lado dela e encostou a cabeça em seu ombro. Naquela imagem havia algo ancestral, um eco de memória que não pertencia apenas à infância recente, mas talvez a uma história maior. Isabela viu-se tomada por uma intuição forte: talvez Lucas estivesse começando a se lembrar não apenas do presente, mas de algo que antecedia sua própria existência como criança. Ela pegou o desenho com cuidado e murmurou: Isso é importante. É um passo. Um passo que pode mudar tudo. Nos dias seguintes, Lucas começou a repetir comportamentos antigos com novos significados. Certas músicas o faziam parar e fechar os olhos, como se quisesse voltar a algum lugar. Um dia, quando Isabela tocava uma melodia suave no piano da sala, ele cantarolou baixinho uma linha. Apenas uma. Mas era a primeira música que saía de sua boca. Você já ouviu essa antes? Isabela perguntou, surpresa. Lucas assentiu. E depois, com esforço, disse:
Era, da outra casa. Isabela congelou. Não havia falado de outra casa com ele. Nunca mencionara nada sobre sua vida antes do abrigo. Mas ele estava lembrando. De forma fragmentada, mas nítida. Ela sabia o que precisava fazer. Precisava ir até o fundo da história de Lucas. Precisava encontrar seu passado, seu antes. Porque se ele estava pronto para lembrar, ela precisava estar pronta para ouvir. E, com o coração acelerado, Isabela decidiu que voltaria ao abrigo onde Lucas fora encontrado. A primeira peça de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia o tamanho. O passado estava chamando. E Lucas estava, finalmente, escutando. No dia seguinte, Isabela saiu cedo. Tinha deixado Lucas sob os cuidados da irmã mais nova, Mariana, que conhecia bem o menino e sabia acalmá-lo com histórias e desenhos. Isabela, por sua vez, levava na bolsa o caderno com os desenhos de Lucas, especialmente o último, aquele que dizia "Era eu". Aquilo era mais do que um rabisco infantil. Era um chamado. O abrigo onde Lucas fora acolhido ficava a 2 horas da cidade, numa área afastada, quase esquecida. Isabela havia estado lá apenas uma vez, quando conheceu o menino, mas aquele lugar nunca saíra de sua memória. Um prédio antigo, de paredes desgastadas, onde muitas histórias se cruzavam sem finais definidos. Ao chegar, foi recebida por Dona Carmen, uma mulher de idade avançada, voz firme e olhar cansado, mas gentil. "Você voltou", disse a senhora, ao vê-la. "Eu sabia que um dia viria." Isabela engoliu em seco. "Dona Carmen, eu preciso saber tudo. Sobre ele. Sobre o Lucas. Acho que ele está começando a se lembrar." A senhora conduziu até a antiga sala de arquivos. Era uma sala abafada, cheia de pastas empoeiradas e caixas amareladas. Carmen tirou uma de cima do armário. Estava escrito em marcador preto, caso L27, não finalizado. Quando ele chegou aqui, ninguém sabia seu nome, começou Dona Carmen, com a voz embargada. Tinha uns 4 anos. Estava sozinho. Foi encontrado por um caminhoneiro numa estrada perto da divisa do estado. Ele não dizia uma palavra. Nenhuma. Só chorava. E carregava um ursinho de pelúcia, com uma fita azul amarrada no pescoço. "Lucas nunca falou desse ursinho", sussurrou Isabela. "Ele perdeu o brinquedo logo nos primeiros dias aqui." "Mas olha isso." A senhora retirou de dentro da pasta uma fotografia antiga. Uma imagem em preto e branco, com leves tons desbotados. Nela, um homem e uma mulher sorriam segurando um menino de cabelos cacheados e olhos castanhos. O menino era Lucas. Isabela levou a mão à boca. Era ele. Um pouco mais novo, mas era impossível não reconhecê-lo. Quem são essas pessoas? Nunca descobrimos. A foto estava no bolso da jaqueta dele. Não havia documentos. Ninguém veio procurar. Nenhum registro de desaparecimento bateu com a criança. E então, ele foi ficando. Até o dia em que você apareceu. Isabela olhava para a imagem como se fosse uma janela aberta para outro mundo. Um mundo que Lucas esquecera, mas que ainda morava nele, escondido nas entrelinhas da memória. "Posso levar essa foto?" "Claro. É sua agora." "Dele. Talvez ajude a trazer de volta o que foi apagado." Antes de ir embora, Isabela perguntou. "Dona Carmen, ele tinha dito alguma palavra, alguma coisa, antes de parar de falar?" A senhora fez um esforço. Pensou por longos segundos, até que, com a voz baixa, respondeu. Ele murmurava um nome, sempre que sonhava ou chorava no sono. Um nome só. Era a única palavra que dizia. "Qual nome?" "Helena." Isabela sentiu o corpo estremecer. "Helena?" "Sim." Nunca soubemos quem era. Mas ele repetia esse nome, como se chamasse por ela. Como se ela fosse tudo. Com o coração apertado e a mente girando, Isabela pegou a fotografia, agradeceu à senhora e partiu. No carro, com o motor ainda desligado, ela olhou para o retrato por longos minutos. Se Lucas lembrava de Helena,
talvez ela fosse a chave de tudo. E talvez, apenas talvez, ainda estivesse viva. Naquela noite, ao chegar em casa, Isabela entrou no quarto e encontrou Lucas dormindo no sofá, abraçado ao caderno de desenhos. Ela sentou-se ao lado dele e, baixinho, sussurrou: Lucas, você lembra da Helena? Ele se remexeu. E então, entre um sonho e outro, murmurou algo que fez Isabela sentir o mundo girar. Mamãe. Era a primeira vez que ele usava essa palavra. A luz da manhã invadiu suavemente o quarto de Lucas. A janela estava entreaberta e a brisa morna balançava levemente as cortinas. Isabela entrou com passos lentos, trazendo o café da manhã em uma bandeja. Lucas já estava acordado, sentado na cama com um sorriso tranquilo. Dormiu bem? Ela perguntou, sentando-se ao lado dele. Muito, respondeu ele com firmeza e naturalidade. Era ainda surpreendente ouvi-lo falar, como se cada palavra fosse um presente entregue com cuidado. Isabela já não chorava mais toda vez que o ouvia, mas ainda sentia o coração se apertar de gratidão. Aquela manhã tinha um ar especial. Era o aniversário de Lucas. Haviam-se passado exatos 2 anos desde que ele chegara à casa dela, tão calado, tão retraído, tão ferido por dentro que muitos diziam que ele jamais seria capaz de se comunicar novamente. Agora, ali estava ele, com 12 anos completos e uma serenidade no olhar que parecia vir de alguém muito mais velho. Eu queria comemorar hoje, mas de um jeito só nosso, disse Lucas. Como seria isso? Perguntou Isabela, sorrindo. Indo ao lago. Só nós dois. Com aquele barquinho azul que está no galpão. Eu vi quando cheguei aqui, e sempre quis saber como era flutuar. Isabela assentiu, emocionada. Horas depois, os dois estavam no pequeno barco de madeira azul, deslizando devagar pelo espelho d'água. Nenhuma palavra era necessária ali. O som dos remos, o vento nas folhas e os pássaros compunham a sinfonia mais perfeita. No meio do lago, Lucas tirou do bolso um papel dobrado. Escrevi isso ontem, sozinho, disse ele, estendendo o bilhete. Isabela abriu com cuidado e leu em silêncio. Isabela, você me salvou. Não só a vida, mas o coração. Quando todos gritavam, você escutou meu silêncio. Obrigado por ser meu porto. Eu falo agora, mas minha alma sempre gritou por você. Ela não conteve as lágrimas. Aquele era o verdadeiro milagre. E ali, no meio do lago, debaixo do céu aberto e infinito, Isabela soube que aquele menino, que chegou mudo, quebrado e invisível, havia finalmente encontrado sua voz e sua liberdade. Lucas sorriu, olhou ao redor e sussurrou. Aqui é onde meu coração aprendeu a falar. E assim, com o barco balançando suavemente, Isabela fechou os olhos por um instante, sentindo o mundo inteiro caber dentro daquele silêncio cheio de sentido.